Eu aqui de novo. Demorei, mas estou de volta. E hoje eu decidi falar sobre um tema que eu já vinha pensando, até procurando momentos melhores para falar e, sei lá, né, fazer ganchos com algumas coisas e com acontecimentos e tal. Mas, sei lá, eu nunca achava um momento que eu sentia que era a hora. E também, enfim, esse é um assunto que é tão presente, né, no meu dia a dia, mas principalmente nas conversas, nas trocas que eu tenho com as minhas amigas, com as mulheres da minha família. É um assunto tão da nossa vivência, né, como mulher, tão do nosso dia a dia também, que tá sempre aqui. Eu tô sempre pensando sobre, tô sempre trazendo algum questionamento e realmente está sempre presente nas conversas que eu tenho. Então eu falei, acho que não tem momento certo, não tem forma certa de falar, e aí eu só decidi e falei, é hoje. Hoje eu vou falar sobre isso. E assim, eu queria só deixar algo bem claro aqui, tá? E até pensei numa forma de fazer isso sem, sei lá, gerar uma interpretação ruim disso que eu vou falar, mas também precisa ser dito e eu acho importante que isso fique bem claro, né? Para de repente você que acabou de chegar aqui nesse canal ou você que não me conhece, né, pessoalmente e aí não tem como saber disso mesmo, mas assim, eu sou uma mulher que me considero feminista e eu tenho muitos embasamentos nisso e eu procuro estar sempre me informando e procuro estar sempre estudando e reforço muito do que eu aprendo no meu dia a dia. Então, se você que está aqui de repente não concorda com o feminismo ou não sabe muito sobre e aí acha que são só mulheres nervosas, raivosas de TPM que querem destruir os homens e odeiam todos eles e querem dominar o mundo, você pode ficar à vontade para sair desse vídeo agora, sem problema nenhum, tá? Se ainda assim você estiver disposto a ouvir um pouco e, enfim, tá aberto para conversa, fica à vontade para ficar, fica à vontade para me ouvir e também para compartilhar aqui nos comentários o que você tiver para dizer, enfim. Mas não, não vou falar nada aqui com a intenção de instruir tanto ninguém, e nem de debater, e nem de, sabe, polemizar e levar qualquer assunto a uma discussão extrema. Não, eu acho que assim como todos os vídeos que eu me propus a fazer até agora, eu vou trazer um pouco das minhas experiências pessoais e um pouco do que eu tenho de percepções e conversas e trocas com as pessoas à minha volta. Um pouquinho de informação também, né, de base histórica e tudo mais, que não faz mal a ninguém, mas, de novo, é para trazer um ponto um ponto de vista e uma visão, né, e um contexto. E aí cada um vai se enxergar e assumir e ver pontos no seu dia a dia que corroborem com o que eu falo, ou não, ou vão discordar de algumas coisas, mas realmente a minha ideia aqui não é gerar uma grande discussão sobre isso. É de fato falar sobre um ponto importante, como todos os outros vídeos que eu fiz aqui, a partir do meu ponto de vista e a partir do que eu acredito e do que eu acho correto. Bom, dito isso, então, vocês já viram aí no título do vídeo, mas eu sempre falo no começo, sempre contextualizo, né? Que hoje a gente vai falar aqui, né? Eu vou falar aqui, principalmente sobre o contexto, né? Da mulher no mercado de trabalho. E aí, como eu disse, estou falando por uma ótica minha, então a minha ótica ela acaba acontecendo, né? Estando mais ali no mundo corporativo, mais nas empresas e escritórios, não tenho de repente uma vivência em indústrias, em chão de fábrica, em outros trabalhos informais, em outros nichos. Não vou conseguir ser tão abrangente assim, mas eu imagino que muitas das coisas, infelizmente, elas acontecem e se repetem nesses lugares também.
E também, como eu também falei, que eu vou trazer aqui coisas que eu não vivi, mas que são percepções e coisas de pessoas à minha volta, também a maioria dessas pessoas estão nesse mesmo contexto mais empresarial, então realmente vai ser a base aqui de tudo isso que eu vou falar, além do que de fato eu vou trazer de base de consulta e de pesquisa aqui. Bom, e aí falando sobre isso, eu deixei meu computador aqui na frente, então se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou lendo alguma coisa aqui, tá? Mas eu fiz uma pesquisa super rápida, só porque eu queria. Eu acho que todos nós temos uma noção de o quão recente algumas das conquistas que as mulheres tiveram, né? Principalmente relacionadas ao mercado de trabalho. Mas, não falei, às vezes a gente fala que é recente, mas a gente não tem uma ideia tão clara. Quando a gente não sabe de datas e de fatos históricos, a gente muitas vezes se perde realmente e acha que não é, sei lá, não é para tanto, enfim. E aí eu falei, bom, deixa eu fazer uma pesquisa rapidinha, só para trazer de repente algumas datas, algumas coisas importantes antes de começar a falar tudo que eu tenho para falar aqui. E aí eu até entrei, acabei de ver, inclusive não tinha percebido, que eu entrei no site da Força Sindical. Não de propósito, eu juro, mas foi onde eu encontrei a primeira matéria aqui, que fala um pouco sobre alguns, né, dos benefícios pelos quais as mulheres lutaram no passado, né, para ter e tal. E aí ele começa justamente pelo direito de trabalho, né, o direito de trabalhar, e aí ele contextualiza, né, que a mulher sempre foi oprimida, assim, para ser dona de casa e cuidar do lar desde sempre, que isso só mudou a partir da Revolução Industrial no século XVIII. E ali naquele período as mulheres passaram a poder trabalhar, mas elas trabalhavam principalmente em fábricas, né? E elas também para trabalhar elas tinham que ter a permissão do pai ou do marido para poder trabalhar. E aí fala, né, que elas tinham jornadas de trabalho super exaustivas, elas trabalhavam em situações, né, de minas em fábricas sem nenhum tipo de proteção, era um trabalho um pouco análogo, assim, tal. E também já com uma remuneração bem inferior, né, do que dos homens que trabalhavam nas mesmas funções, isso já desde sempre. E aí, inclusive, né, eles falam aqui, reforçando um ponto que muita gente talvez não saiba, acho que é legal falar aqui. Ele fala assim, né, inclusive em 1857, centenas de operárias morreram queimadas por policiais em uma fábrica têxtil de Nova York, enquanto reivindicavam a redução da jornada de trabalho e o direito à licença maternidade. Em homenagem às vítimas, em 1911 foi instituído no dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E até inclusive lembrei aqui, caso você tenha assistido o Enola Holmes, o filme da Netflix, que é com a menina que faz Eleven, que eu esqueci o nome da atriz agora. Mas é o segundo, né? O segundo filme da Enola Holmes da Netflix. Tem uma cena que ela começa ali a reivindicar algumas coisas. Ali na fábrica, né, que só tem mulheres, que é uma fábrica têxtil, e elas saem depois disso, né? Todas elas seguem a Enola para fora dali da loja, da fábrica. É uma ilusão direta a isso, a esse fato, a esse acontecido. Eu até lembro de ver essa cena e falar: caramba, tipo, isso de repente é o que poderia e deveria ter acontecido, somente uma reivindicação e elas saindo da fábrica têxtil e seguindo, né, com suas vidas, com suas coisas, e infelizmente não foi o que aconteceu. Aconteceu essa tragédia, esse incêndio aqui, como retratado. E se você não sabia, agora você sabe que é por esse motivo que existe o Dia Internacional da Mulher. Não apenas para recebermos flores e para qualquer outra baboseira, mas principalmente como uma data simbólica de um ato de resistência do poder e das reivindicações femininas. Bom, e aí ele fala, né, que no Brasil a criação das normas de proteção ao trabalho da mulher
começaram em 1912, mas que não foram aprovadas e que somente com a Constituição de 1988 é que conseguiu se operar de forma completa em relação aos direitos e tudo que foi constituído ali para as mulheres, né? Todas as coisas que nós conseguimos garantir para nós. E assim, gente, para pensar. Quantas pessoas vocês conhecem que já eram nascidas em 1988? Eu vou falar de novo, tá? 1988. Quantas pessoas você conhece que já eram nascidas nessa época? Eu acho que essa visão, isso te dá uma visão do quão pouco tempo faz. Faz muito pouco tempo. De repente, você consegue ter com isso, né, na sua mente, na sua visão, que claramente, né, que suas avós nasceram antes disso, seus pais, sua mãe nasceu antes disso e viveu um período antes disso, antes de ter, de fato, tudo que hoje é direito da mulher, como no caso da licença maternidade e até mesmo o dela não poder ser demitida nesse período, dela ter um período ali mesmo depois de ter o bebê de direito de não perder o emprego e outras coisas que estão ali na Constituição e outras coisas que também depois foram registradas e foram garantidas pela CLT, que aí foi de forma geral, é um grande ganho trabalhista para todo mundo, né? Mas que para as mulheres também tem algumas coisas ali que se garantiram a partir dela. Então, assim, faz muito pouco tempo. Muito, muito pouco tempo. Né? E assim, ele até fala aqui também de que o direito de votar também foi um dos grandes ganhos da mulher. E aqui no Brasil a mulher pôde começar a votar a partir de 1932, antes ainda disso, né? E aí tem outras coisas, como ele está falando até um pouco sobre causas e coisas que as mulheres conseguiram, né? Então entra um pouco com o feminismo. Ele fala de outros pontos, né? Como até mesmo o direito ao anticoncepcional, um direito à creche e o próprio direito à vida, que é ainda mais recente, que veio a partir da Lei Maria da Penha, né? Que é um dos meios, uma das grandes causas que a gente tem hoje, que é contra o feminicídio, que ainda acontece muito e que, infelizmente, ainda é uma das grandes preocupações de todas nós mulheres, além dos abusos sexuais e morais, mas principalmente feminicídio. E isso ainda é uma realidade, mas que ao menos a gente conseguiu garantir alguns direitos a partir da Lei Maria da Penha, que é super recente, gente. Essa lei é de 2006 apenas. Somente de 2006 para cá existe uma lei que resguarda as mulheres de abusos físicos, principalmente, né? Que até então era completamente normalizado as mulheres apanharem e terem relações abusivas, não que isso ainda não seja normalizado por muita gente em muitos contextos hoje, mas existe hoje uma lei que nos resguarda para que a gente possa fazer denúncias e coisas do tipo. E, gente, falando agora sobre um contexto pessoal é muito profundo, né? Eu já falei aqui resumidamente que a minha mãe vivia uma relação dessas. E a minha mãe faleceu em 2004, quando essa lei nem ainda existia, sabe? Então, todo o contexto que eu vivi, que ela viveu, foi sem nenhum desses direitos previstos e sem nenhum apoio. Então, eu sei e consigo saber e entender o tamanho da importância que essa lei tem para nós mulheres, sabe? Bom, e aí assim, né? Chega de falar dos contextos históricos. Vou vir um pouco aqui para o meu próprio contexto pessoal em algumas coisas e vivências mesmo do mercado de trabalho, né? E até assim, um dos pontos que fala ali na matéria é sobre o direito ao anticoncepcional, né? E isso até hoje também, assim, talvez não sobre o contraceptivo, mas hoje ainda é um grande problema e um grande tabu. E se fala muito sobre aborto e o direito mesmo da mulher de decidir sobre isso, né? E aí entra em várias outras questões relacionadas,
Mas falando especificamente sobre o mercado de trabalho, né? E é até um ponto que eu sempre estou conversando com pessoas e amigas, por ser também um ponto meu, que é esse de você, mulher, sentir que de repente você precise escolher entre ter uma vida e uma carreira corporativa e ter um filho. E isso é tão presente e não é besteira, e realmente é fato e acontece tanto, que eu tenho próxima a mim duas pessoas que eu consiga pensar rápido aqui, pelo menos. Duas pessoas, duas mulheres que perderam seus empregos por engravidar, basicamente. Tá? Uma delas, inclusive, era gerente de RH e era super competente. Sempre foi, né? Não era. Ela é competente, ela continua sendo competente. Mas alguém que estava sendo assim super elogiada e recebia prêmios de melhor funcionária e, sabe, tinha todo um engajamento e toda uma estrutura sabe, estava num contexto de ser a única gerente mulher onde trabalhava em meio a tantos outros homens e tudo mais. E ela tinha um lugar, ela tinha uma posição, ela tinha um respeito, ela tinha uma carreira. E aí ela engravidou. E tão rápido quanto ela dar a notícia e saber disso, foi o processo dela passar a, de fato, só esperar a chegada da bebê e ter a total certeza, inclusive ela já sabia e já saiu de lá com isso certo, com esse acordo certo, de não voltar para o trabalho, de ser mandada embora. E de nesse período em que ela ainda trabalhou durante, né, a gestação, de repente não ser envolvida mais tanto em reuniões importantes, reuniões de liderança, ter cada vez menos atividades, perceber movimentos, né, das suas atividades serem meio que espalhadas para as outras pessoas, ainda estando lá, ela saber que começaram um processo seletivo para contratar uma nova gerente, enfim, assim, ela literalmente ficou nesse espaço de tempo de esperar apenas a bebê nascer e aí sair de licença, de férias e depois poder ser mandada embora. E isso porque, né, a gente sabe, como eu falei, está ali nas leis trabalhistas, né, nos direitos das mulheres de não ser mandada embora nessa época, só que ali não diz que de repente a empresa, as pessoas não possam começar de fato jogar profissional para escanteio e só esperar que esse momento aconteça realmente, né? Que é o que de fato acontece, é isso que acontece, né? Então, como ali não está, vamos dizer que proibindo que isso aconteça, é o que de fato acontece no dia a dia de todas as empresas que eu conheço, pelo menos. E tanto que, né, hoje se fala muito, né? Eu queria dizer até que é muito comum, mas não tenho como dizer isso, porque não é. Mas as poucas vezes em que acontece de repente uma mãe, uma gestante é promovida enquanto está grávida ou, né, retorna e tá ali recebe todo o carinho e retorna para sua posição e assume de novo o seu trabalho depois da bebê nascer. Sempre que isso acontece hoje, as mulheres fazem questão de ir até as redes, ir até o LinkedIn principalmente, postar lá e reforçar e dizer o quanto isso é importante, o quanto isso é legal e tal, porque isso de fato é muito raro, né? Então, assim, eu mesma quando vejo postagens assim, vejo coisas assim, eu fico, sabe, com aquele pequeno fio de esperança de tipo, pô, que da hora. Um lugar fazendo algo diferente, um lugar fazendo a diferença. E aí eu faço questão de comentar e de curtir, de engajar aquela publicação, porque eu quero mesmo que muitas outras empresas parem para ter iniciativas dessa forma e que isso mude de fato. Porque, gente, por quê? Assim, qual é a explicação lógica de a mulher ela ser excelente no que ela faz no trabalho até ela engravidar e a partir daí parecer que ela não é mais? Sabe? Não tem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Na verdade,
Muitas mulheres que eu conheço, elas trabalharam até o finalzinho, sabe, da sua gestação, até o mais próximo que elas puderam esticar, justamente porque elas tinham, além de, claro, toda a sua necessidade de manter o trabalho, porque sim, vem uma criança, vem mais gastos e mais despesas, não estou sendo hipócrita aqui de dizer que não é esse um dos motivos, mas também muitas delas por querer tentar manter seus trabalhos. Eu falando por mim, eu adoro trabalhar e no sentido de me sentir empoderada em relação ao meu trabalho. Eu sou aquela pessoa, aquela mulher que se sente empoderada em relação ao meu trabalho. Eu sempre me vi como uma mulher de negócios, mulher que trabalha fora. Eu sempre gostei, eu sempre me espelhei em mulheres assim. Esse sempre foi o grande desejo da minha vida. Acho que se tem um desejo, um sonho que eu sempre tive foi esse, de fato me tornar uma mulher que trabalha fora, que é empoderada, que é autossuficiente, que ganha seu próprio dinheiro, que banca suas coisas, sabe? Essa sempre foi quem eu quis ser. E principalmente, eu sou sim aquela mulher, aquela pessoa que gosta, que tem orgulho de dizer quando domina alguma coisa, quando é boa em alguma coisa. É algo que realmente faz muito bem pra mim, como pessoa, como mulher, sabe? Faz muito bem pra minha autoestima. Então, eu não consigo imaginar isso acontecendo comigo, sabe? Eu não consigo imaginar como é que eu lidaria com isso. Com hoje eu sou excelente no que eu faço e eu recebo só bons feedbacks e elogios. E daqui a 9 meses eu tô, ou até antes, né? Tô sendo limada do meu trabalho e aí depois estou sendo descartada do meu trabalho simplesmente porque além dessa mulher Érica, boa no que faz, trabalhadora e que é competente, além dessa, tem uma outra Érica que também quer ser mãe e que também quer montar um lar e uma família. E aí, essa Érica aqui precisa tomar a frente e essa deixar de existir. Sabe? Eu não consigo simplesmente concordar com isso e eu não consigo lidar com isso. E acho que essa é a principal das minhas questões de vida hoje, principalmente, sabe? Eu nem sei dizer, assim, eu sei que não é por isso somente, mas esse é um dos motivos, com certeza. Do porquê que eu não sei dizer, eu não sei responder quando alguém me pergunta, sabe? Você quer ser mãe? E eu falo, gente, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que, claro, porque eu não tenho, eu nunca tive essa vontade intrínseca que muitas mulheres têm com a maternidade, muitas mulheres sonham em ser mãe desde criança, desde adolescente, e essa é uma coisa que eu nunca tive, um sonho que eu nunca tive. Mas não é que uma coisa que, tipo, eu já tenha decidido, não, eu não quero ser mãe. Eu realmente não sei, eu sei, eu acho que tem muita coisa bacana em ser mãe e é uma experiência única, uma experiência incrível para a mulher. Então, assim, eu penso muito sobre viver essa experiência. Mas, como eu disse, um dos pontos que me coloca nessa balança de incerteza é esse em relação ao meu trabalho, porque sim, eu gosto muito da pessoa Érica no trabalho, sabe? Eu até brinco, falo um pouco com a minha psicóloga sobre isso, que eu realmente às vezes sinto que eu tomo uma forma, eu tomo uma casca, sabe? Pro trabalho. Eu consigo muito, muito dividir muitas coisas, sabe? Não que, claro, poxa, tô com problemas pessoais, tô com problemas em casa e isso não interfira no meu emocional e eu não fique, talvez, isso talvez não interfira na minha produtividade, coisa do tipo. Com certeza isso acontece com todo mundo e eu sou ser humano, isso acontece comigo também. Mas ainda assim, eu tenho sim uma capacidade muitas vezes de separar isso, sabe? Ano passado eu estava vivendo o pior momento da minha vida em muitos anos e vivendo um turbilhão de coisas e de mudanças na minha vida, mas ainda assim eu estava começando num trabalho novo com força total, com dedicação e com, sabe, com um propósito e um rumo e eu foquei naquilo. Eu consegui, assim, falar, cara, todo o resto tá ruindo, todo o resto tá ruindo. Mas o meu trabalho e a minha carreira tá andando. Então é nisso aqui que eu vou focar. E eu realmente fiz isso, sabe? E eu realmente me orgulho muito
de todas as conquistas em relação ao meu trabalho que eu tive, sabe? Então, eu realmente não consigo imaginar eu tendo que abrir mão de algo porque eu decidi ser mãe ou porque aconteceu de eu ser mãe, sabe? E assim, gente, eu vi de perto também muitas mulheres que, além disso que eu falei agora, de serem mandadas embora e ou de repente começarem a ser limadas em coisas do trabalho durante a gestação, mas também eu vi muitas mulheres, eu já ouvi de muitas mulheres, sabe, que elas recebiam perguntas assim, tipo, a pessoa, por exemplo, falava, você tá grávida e tal, ai que legal, mas e você tem sua mãe mora por perto, sua sogra, você tem alguém como rede de apoio, né? Você sabe, meio que para entender o quanto elas iam ter apoio para talvez precisar se ausentar menos no trabalho, sabe? Para ter que estar menos fora do trabalho. E eu conheço muitas mães também que, por terem rede de apoio, por terem pessoas próximas, realmente se esforçam muito para se ausentar menos no trabalho, assim. Então, muitas vezes uma reunião de escola, uma consulta médica, alguma coisa, muitas vezes elas tentam administrar para que outras pessoas, né, outros terceiros possam ir e fazer, para que elas também consigam manter mais o seu trabalho. E assim, eu sei porque é o que eu faria, tá? Eu também faria isso porque, como eu disse, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de trabalhar. Então, de repente, eu faria isso também. Mas eu sei que também, no fundo, existe esse motivo de você, de repente, ter que ser mais homem para poder manter as suas posições do trabalho depois que você é mãe, sabe? Porque, gente, tô dizendo isso no sentido de é muito difícil, é muito mais raro que um homem se ausente do trabalho para acompanhar, levar um filho no médico ou para ir até uma reunião de escola ou porque o filho ficou doente ou coisa do tipo. É mais raro. Eu sei que existem pais muito presentes e participativos que fazem isso e fazem questão disso, e vocês são, olha, preciosidades, tá? Mas é muito mais raro, a gente sabe. E por isso eu estou dizendo que para a mulher muitas vezes se manter na posição que ela tinha, e quanto mais alta a posição, quanto mais hierarquicamente mais alta, mais ela precisa de fato tomar essa postura e essa ação mais como um homem, nesse sentido de não ser a pessoa focal, principal, que cuida e que lida com todos os assuntos relacionados aos filhos, ter outras bases de apoio que façam isso. É nesse sentido que eu estou dizendo. E aí a gente entra num ponto que é a grande hipocrisia, que até queria talvez que vocês me ajudassem aqui a dissertar e a entender sobre o que a gente faz, né? Como é que a gente agrada a galera de forma geral. Porque se você faz isso, conta com muita rede de apoio e tem babás e terceiros que te ajudem com essas coisas, você é menos mãe, tá criando menos os seus filhos e blá 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 blá, que a gente já ouviu 200 vezes. Agora, se você é muito mãe e larga sua carreira, ou não larga sua carreira, né? Mas tá sempre ali atendendo a essas coisas e, né, fazendo o que as crianças precisam, atendendo as suas doenças, as suas coisas e tal. Você se vê muitas vezes com esse tipo de pergunta, com realmente um pouco de discriminação no ambiente de trabalho, você se vê muitas vezes perdendo o emprego por causa disso, num corte, né, uma demissão em massa, coisa do tipo, o motivo para você estar na lista é esse, porque você acaba se ausentando muito para poder acompanhar os filhos para as coisas e tal, e aí, enfim, né, gente? A gente sabe que se você é muito mãe e não trabalha, você é criticada. Se você é muito trabalhador e menos mãe, na concepção da sociedade, você é criticada. Então, enfim, eu não sei como a gente responde essa incógnita, né? O que a gente faz? Porque, na verdade, sim, eu sei, mas aí vocês não vão gostar da resposta, né? Que é a minha resposta. Então, abdique de ser mãe. Ponto. Vão te criticar de qualquer forma, mas se pelo menos você não sabe se realmente você quer ter filhos, e aí essa é uma dúvida que você tá com ela na mente, vai deixando pra frente. Deixa a vida andar, deixa as coisas andar, deixa quem sabe a cabeça da sociedade evoluir. No momento certo, se você quiser tomar a decisão de ser, você vai ser, se não, você também não vai ser. E é isso. Faz o que você quiser fazer, porque vão falar de qualquer jeito, então assim, a gente não tem pra onde correr.
né? Não temos pra onde correr. Eu falo essas coisas rindo, tá? Eu tô falando rindo aqui pra tentar, de fato, trazer um tom mais de boa pra esse vídeo, mais num tom de conversa, como todos os outros que eu fiz aqui, porque não é uma coisa nem um pouco engraçada. Não é, gente. Sabe, assim, como é que eu vou explicar isso? Sei lá, acho que você já parou pra pensar que, assim, quando um homem da sua empresa comunica que vai ser pai, todo mundo fica super alegre, todo mundo fica super feliz e, sabe, e é super parabenizações e coisas legais. E, cara, que ótimo, mas assim, ninguém tá preocupado e pensando, puxa, ele vai começar a se ausentar mais agora, hein? Ele vai precisar ir mais para consultas médicas, ele vai ter que acompanhar o pré-natal, ele vai ter que, de repente, ficar mais em casa quando a criança nascer, naquele período do começo, pode ser que ele precise ir mais vezes ao médico. Ninguém tá preocupado com isso, assim. Ninguém pensa nisso e fala, putz, pode ser que eu precise aí pensar em substituir ele, hein? Agora, vai me dizer que essa não é uma das primeiras preocupações que a empresa tem quando uma mulher comunica que tá grávida. Bom, fora que é assim, né, gente? A gente ainda tem que ouvir muita piadinha e muita coisa machista, né? Como, por exemplo, agora ela não vai poder ser mais mandada embora. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que seja completamente indelicada de ser dita, mas que é falada em tom de brincadeira, e aí você dá aquela risadinha assim, de tipo, e finge que não ouviu. Porque assim, né? Fora isso, tem várias outras coisas, né, que a gente tem que lidar em relação ao machismo estrutural dentro do ambiente de trabalho, né? Então, desde realmente a diferença salarial nas mesmas posições, que é algo que está sendo inclusive debatido agora, né, e levado para aprovação como lei e tal, porque parece que se isso não se torna uma lei, uma obrigação, a gente não sai do lugar. E, e fora, sei lá, mesmo a quantidade de oportunidades e de mulheres em quadros de liderança, sabe? É muito comum a gente ver mulheres assumindo posições somente em áreas assim que de repente são pensadas como melhores, assim, que elas se enquadram melhor, como gente gestão, RH, por exemplo, mas muito mais raro você ver uma mulher em liderança, em head, em finanças ou em TI, por exemplo, sabe? Tipo, são formas, são coisas com as quais a gente tem que lidar, né, em relação à sociedade, ao machismo estrutural, que os homens não estão competindo com isso, assim, eles não estão tendo que lidar com isso, né? Eles não são avaliados para uma posição de gestão com base no gênero deles, né? Eles são baseados, são avaliados com base somente nas suas competências e, sei lá, recebem muito mais oportunidade de tentar e de errar, sabe? De ir lá e fazer do que as mulheres, né? As mulheres já estudam muito mais, a gente já se capacita muito mais, a gente faz coisa pra caramba, sabe? Tem faculdade, pós-graduação em inglês e Excel e, sei lá, faz de tudo um pouco, estuda de tudo um pouco. E ainda assim, sabe? E também tem, claro, muitas habilidades de soft skills, né? A gente tem realmente coisas que a mulher acaba tendo, talvez facilidade, não sei, mas enfim. Tem muita coisa que a gente também tenta desenvolver nesse ponto, né? De soft skill e liderança, não sei o quê.
Mas ainda assim, falta alguma coisa pra gente ser líder, sabe? Ainda falta alguma coisa, tem alguma coisa que ainda falta. E aí você vai, e cada hora você vai atrás de um objetivo novo, e cada hora você vai atrás de um novo, de atingir algo novo. E aí você complementa aquele check, era pós-graduação? Fiz pós-graduação. Era inglês avançado? Fiz inglês avançado. Era conseguir gerenciar conflito de equipes, de pessoas. Vou atrás de coisas, sabe? Aí você vai fazendo vários ticks e parece que não vem. Parece que não vem. Aí você vai olhar para a quantidade de homens em posições de liderança que sua empresa tem e quantos deles têm tudo isso que está sendo pedido para você e você fala, poxa, ai gente, sério, assim, eu podia passar horas falando sobre essas coisas aqui, porque eu tô tentando limitar num contexto só, que é o contexto empresarial, corporativo, de trabalho e tal, né? Mas assim, isso acontece em tantos outros contextos e, tipo, é tanta coisa, e todo tempo a gente tendo que se provar, e enfim, tanta coisa que, olha, eu realmente posso ficar aqui horas. Eu posso, inclusive, fazer outros vídeos sobre isso, sobre outros contextos, tá? Mas assim, só uma última coisa que eu queria falar sobre isso também, falando do ambiente corporativo, né? Tem uma coisa também que faz parte dessa casca que eu falei mais cedo, né? De fazer e formar essa casca para o trabalho e tal, que não é somente assim, no sentido da casca de repente você deixar as emoções um pouco de lado, a vida pessoal um pouco de lado e ir pra, sabe, com cara e coragem, e sabe, e tomar de fato uma postura, uma posição mais determinada e mais confiante e tal. Não somente nesse sentido, mas também, essa casca também tem um lugar até da proteção um pouco assim, no sentido tá? O que eu quero dizer? Eu, por exemplo, costumo ter muito cuidado com muitas coisas que eu fale ou que eu faça, principalmente em momentos de interação, como happy hours e festas de trabalho, por exemplo. Por quê? Porque eu sei que todo tipo de assunto, de fofoca e de coisas que surgirem no dia seguinte vão ser falados a partir de mim, assim, né? A partir do que eu fiz. Independente, tá? Se de repente, sei lá, de repente eu fiquei de conversa com alguém e o interesse foi mútuo e a gente trocou uma ideia e foi da hora e foi bacana e tal. Mas se essa pessoa, se esse cara, principalmente, se ele for de alguma posição de liderança, com certeza a conversa toda que vai ser falada e contada no dia seguinte vai ser a partir de uma ótica como se somente eu, mulher, tivesse interessada ali no cara, porque, pô, ele é boa pinta e ele é líder, né? Então, assim, facilmente você vai subir, você vai crescer. Eu tô atrás disso, entendeu? Eu tô atrás de crescer na vida, de crescer no meu trabalho. Zero interesse, sabe? Assim, com certeza é só nisso que ela tá olhando. Enfim, sabe? Coisas nesse sentido. Sempre, sempre a corda vai arrebentar pro lado mais fraco, e o lado mais fraco geralmente é o da mulher. Então, assim, eu evito, sabe? Eu tento evitar ao máximo. E aí eu acabo sim fazendo a egípcia em muitas vezes, em muitos assuntos. E, e eu falo realmente que, tipo, sabe? A eu me divirto, sabe, eu consigo fazer daquilo uma diversão, eu consigo me divertir, eu converso, eu brinco. Não é que eu me escondo num lugar e não falo com ninguém, não é isso. Mas a gente sabe, você, mulher aí que tá me assistindo, me ouvindo falar, você sabe do que eu tô falando sobre esses cuidados, esses lugares, assim, que a gente tem que ter, sabe? Você sabe, você já deve saber. E aí, com esses cuidados, isso me dá esse lugar de repente, no outro dia, ou o que se fala na empresa quando se fala sobre mim, quando fala o meu nome, é somente sobre o meu trabalho, sobre o quão competente eu sou, sobre o quão boa profissional eu sou, que é o que eu quero. O que eu quero é que, se for para o meu nome rodar pela empresa, que seja por esse motivo, sobre a pessoa Érica profissional, sobre o que eu sou como profissional e sobre o que eu faço e o quão bem eu faço as coisas. E é isso. A Érica PF, sabe, lado pessoal, a que zoa, a que bebe pra caramba, a que brinca, e a que pode sim querer se interessar por alguém, flertar com alguém, brincar,
essa aí fica para o privado e assim, eu só trago para minha vida privada, para esse lugar aqui, quem eu sei, percebo, que também entende esse jogo da vida, sabe? Que também sabe separar e dividir o que é o pessoal e o que é o profissional, sabe? Porque também não vou querer que saia coisa aí por terceiros, né? Que eu também não sou idiota. Bom, enfim, gente, assim, tem N coisas, né? A gente lida com coisa pra caramba, próprio assédio moral, assédio sexual, que a gente já falou aqui resumidamente, isso acontece no ambiente corporativo também. E, enfim, as mulheres acabam sendo também, eu li em alguma matéria recentemente, então é estatística, tá? Mas as mulheres têm sido, sim, as principais escolhas ali no momento de corte de pessoas, de profissionais, então não estou inventando da minha cabeça, mas, enfim, tem N outras coisas que a gente também lida no dia a dia ali, mas eu acho que essas são as principais. E o que eu queria, para encerrar esse vídeo aqui, né? O que eu queria dizer, assim? É, eu acho que a gente também, além de tudo isso, né, nós mulheres, além de tudo isso que a gente já sabe, e até coisas que a gente vai criando, e essa casca mesmo que a gente vai criando, a gente vai fazendo isso para sobreviver no mundo corporativo, né? Para poder viver e sobreviver entre os leões ali e tal. Só que eu acho também, gente, que muitas vezes a gente, nós mulheres, a gente acaba tomando posições de disputa e de atrito e de rivalidade com outras mulheres que também são condicionadas lá de um passado e condicionadas de uma sociedade, de um pensamento e tal, mas que a gente também precisa começar a questionar, sabe? A gente também precisa começar a questionar. Porque assim, somos poucas já. Nós já somos poucas. Estamos tentando conquistar espaços e tentando lidar com essas coisas todas que eu falei para inclusive manter esses espaços, sabe? Já tem muita coisa externa fazendo com que a gente tenha que lidar e matar um leão por dia, sabe? Não tem porquê, não faz nenhum sentido nós, entre nós mesmas, sermos mais um fator de dificuldade para outra pessoa, sabe? Não existe por que a gente fazer isso. Não faz nenhum sentido, sabe? Os homens, eles estão disputando e lutando por lugares e por espaços, mas entre eles existe muita lealdade e muita camaradagem, e não tem nada de errado nisso. Só que enquanto eles estão fazendo isso, a gente está disputando entre a gente, sabe? A gente está rivalizando umas com as outras, sabe? A gente está sendo otária com outra mulher porque a gente se sente ameaçada, sabe? Assim, a gente não precisa fazer isso, gente. A gente não deveria estar fazendo isso. A gente não pretende, de novo eu vou dizer isso, hein, para você que lá do começo não saiu e decidiu ficar no vídeo. A gente não tá aqui, a ideia não é rivalizar também com os homens e destruir todos eles e tomar todos os espaços. Não é essa a ideia, gente. É só a gente poder ter oportunidade de concorrer a espaços e ocupar espaços pela nossa capacidade, assim como qualquer outro homem, qualquer outra pessoa. E aí você, mulher, que de repente está ali junto comigo na correria, se a gente pudesse ajudar, ou ao menos se a gente puder, olha, não se atrapalhar, já é ótimo, é o melhor do que a gente pode fazer. Se a gente pudesse ajudar, então, com certeza a gente vai muito mais longe. Então, assim, por favor, minhas manas, por favor, tirem da cabeça de vocês esse conceito de rivalidade feminina, pelo amor de Deus, e comecem a lidar com as outras mulheres de forma empata, a acolher elas, a trazê-las para perto, a unir forças. Bom, chega que eu já falei demais, já foi muito longo esse vídeo. Eu volto em outros vídeos, de repente, para falar um pouco mais sobre outras percepções, enfim. Dá um pouco mais aqui de conceito sobre, né, feminismo e tudo mais. Mas para esse vídeo é isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui para mim, compartilha com mais pessoas, traz para essa conversa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para a gente crescer, para a gente expandir essa conversa aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!